Voltei. Então, daí, como eu tava falando, né, ela tinha muita cólica, aí um umbiguinho rendido e cólica, e assim, ela vivia mais mamando no peito, né? Ela não, claro, recém-nascida, né, se mamava no peito. Só que, o que acontecia? Ela só queria ficar no colo. Como ela, acho que por ter ficado esses 7 dias lá, tomando banho de luz, eu acho que isso acabou, né, meio que assustando ela, não sei, só pode, porque pequenininha, daí ficar meio assustada. Então ela não queria mais ficar ali sozinha, sabe? Aí ela mamava no peito, de manhã acordava, dava mamar no peito pra ela e ela dormia. Eu via que ela dormia. Aí eu ia com todo cuidado na cama, deitava, ela mamando ainda. Ficava ali mais um pouquinho, né, que daí eu via que ela pegava no sono. E quando eu via que ela dormia, que ela parava de mamar, daí eu saía. Quando eu colocava o pé no chão, assim, no chão, saía, parece que sentia o cheiro e dela começava aquele choro, sabe? Aquele choro, assim, sentido. Aí eu tinha que voltar e pegar ela. Daí, ela é praticamente assim, ela dormia, se ficava na cama, assim, sozinha, era no máximo, era coisa pouca, não dava nem pra contar. Era muito pouco. Então, foi bem, eu não conseguia fazer nada, sabe? Daí a gente tá cansado do parto, de ter ficado no hospital todos aqueles dias lá, tudo. Aí, ela só no colo. Só que daí, quando chegava, aí ela dormia um pouco de manhã, dormia bem pingado, sabe? Dormia um pouco, acordava, não dormia, não dormia aquelas horas corridas assim, direto, não, era pingadinho o sono dela. E daí nisso, meu marido trabalhando, chegava cansada, né? Tomava banho dele, jantava, daí eu ficava com ela. Aí ele pegava ela também pra me dar uma descansada, dar uma respirada. Aí quando era de madrugada, ela acordava. Se ela pelo menos só ficasse acordada, só que daí tinha as cólicas, então isso judiou bastante dela, sabe? Ela tinha as cólicas e ela chorava aquele choro assim, tipo, da gente fazer massagem, dar mamar, colocar compressa de coisinha mole na barriga e não adiantar nada. E mesmo o médico falando pra não colocar a faixinha, né? Depois disso que rendeu o umbigo dela, a gente começou a colocar. Pra ver se o umbiguinho ficava ali no lugar, porque parecia que ia estourar, sabe? De tanta força que ela fazia, parecia que ele ia explodir assim, ó. Chegou a dar uma gastura de ver assim, dava até uma coisa. E daí, depois que o umbigo dela caiu, né? Aí quando ela chorava assim, ele estufava um monte. Depois eu vou deixar a foto aqui pra vocês verem como que ele ficava antes da cirurgia. E parecia que ele ia estourar. E daí, além do umbigo rendido, dela ter passado todo esse processo de ter tomado banho de luz, de ter ficado naquela mini incubadora, ela tomando banho de luz lá pra poder, né, melhorar. Então, acho que isso meio que traumatizou ela. Imagina, recém-nasceu, já ter que ficar longe ali do colo da gente, né? Eles sentem falta ainda, eles ficam meio que desprotegidos. Então, talvez por isso também ela quisesse muito colo, sabe? E daí, foi bem sufocante, a gente ficava assim, exausto, sabe? Eu até tava comentando esses dias com meu marido que talvez a gente tenha entrado num processo meio que de nós dois, não só eu, mas ele também em depressão pós-parto, porque a gente tava assim, no limite, sabe? Parece que a gente não ia conseguir, parece que não ia passar, a gente não dormia mais, aí canseira e tudo novo, sabe? E assim, primeiro filho, os coitados são sempre uma cobaia dos pais, os pais estão aprendendo de primeira viagem e aí quando vem ainda assim que vem, que tem muita cólica, que não dorme de noite, só quer ficar no colo, dorme pingado. E de madrugada, as madrugadas, perdi quantas madrugadas a gente passou acordada. Foi bem corrido. Então, assim, a primeira gravidez, assim, minha em questão, antes do nascimento, foi bem tranquilo. Aí nasceu, né, saudável também, com saúde e tudo. Porém, teve alguns contratempos, né, que, tipo, não tem o que fazer. Daí teve o banho de luz,
deu amarelão. Aí no teste do pezinho, pra ajudar, apareceu que ela tinha sugestivo de talassemia alfa, que é uma anemia crônica. E nossa, quando falou isso, a gente já entrou em desespero. Daí já liguei pra minha mãe chorando, falei, meu Deus, ela tá com anemia crônica, e agora? O que a gente vai fazer, né? Aí a gente vai pesquisar no Google, só vem coisa, coisa boa, né, sabe? Quem vai pesquisar doença, coisa no Google, só vem coisa boa. Aí comecei já naquele desespero já todo, né, meu marido e eu. Mas, graças a Deus, assim, como a gente não sabia, nunca tinha ouvido falar em talassemia alfa, uma anemia crônica, falou em anemia e que era crônica, misericórdia, né? Aí a gente começou a ir pra Passo Fundo pra tratar mais a fundo, mas aí o dela era a talassemia que não era tão agravante, né? Era mais tranquila. Que em questão daí, depois o médico explicou pra gente que era cuidar da alimentação dela, que ela tinha que comer coisa que continha ferro, uma alimentação saudável, mas, né, saudável em questão de comer feijão, beterraba, essas coisas que continham ferro. Era praticamente cuidar da alimentação. Só que mesmo assim, né, a gente ficava preocupado, daí tinha que ir pra Porto Alegre, pra Passo Fundo e correr atrás, sabe, de médico e daí ver ela daquele jeito com cólica, chorando. Aí o problema daí é que a gente ia viajar com ela, né, no ônibus do SUS, né, e ela com aquelas cólicas. E querendo ou não, as pessoas ficavam, o pessoal ficava olhando, pensando assim, ah, tá com fome. Aí olhava a gente com a cara de cara de criança, ah, não sabe cuidar, a criança tá com fome, ou sabe, tu sente. E quando nós fomos, a gente foi pra Porto Alegre ali, aí foi no restaurante, né, pra almoçar. As mulheres do restaurante ali olhou pra gente e falou, ó, tá, e a criança tá com fome, não sabe cuidar. Ah, subiu um nervoso, tu já tá estressado, já tá cansado de não dormir, a pessoa não sabe o que a pessoa tá passando e ainda ser tão, assim, irônico, sabe? Então a gente passou poucas e boas que a gente nunca pensou que ia passar. Daí, graças a Deus, não precisamos mais voltar para Porto Alegre, aí era só Passo Fundo. Aí agora é só aqui na cidade mesmo onde a gente mora, sabe? Daí vai no posto, uma vez por ano só. E graças a Deus tá tudo ok em questão dos exames dela, né? Tá bem, tudo certinho. E assim, a gente começou a dormir tranquilo, uma noite inteira de sono sem ela ficar acordando. Quando ela tinha de mais ou menos um ano e 2 meses, por aí. Que daí ela foi diminuindo as cólicas, né? Foi acabando as cólicas dela. E daí só tinha depois a dorzinha no umbigo, às vezes que ela fazia muita força, que ficou meio ressecada, né, também. Aí, por fazer força, acabava que às vezes o umbigo dela estufava e daí ela tinha aquela dor no umbigo. Aí, quando foi com 5 anos, ela fez cirurgia, né, no umbigo. E eu pensei assim, nossa, vai ser uma cirurgia que a recuperação dela vai ser bem ruim, não. Mas foi a cirurgia demorou ali mais ou menos em torno de 1h30 por aí. A recuperação foi muito de boa, foi bem tranquila, graças a Deus. Hoje ela tá aí já com 7 anos de idade, saudável, grande, muito, 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 muito mesmo inteligente. E, sabe, assim, dedicada, ela gosta muito de pintar, de desenhar, é muito, muito, muito inteligente, gente. Nossa, é muito esperta, graças a gente olhando hoje, né, nem imagina tudo que a gente passou com ela no começo ali. Que coitadinha, ela sofreu, a gente sofreu também. Não foi fácil. Daí ficou aquele trauminha, sabe? Aquele trauma de... Quando ela começou a dormir, a gente não acreditava. Eu falo por mim, né? Parece que qualquer momento ali ia acordar chorando, com cólica, com dor, tudo. E foi mesmo por Deus, pela oração da Irmandade também. Graças a Deus, hoje ela tá bem. Daí, não tenho o que reclamar, sabe? Ela se comporta, não é aquela menina de fazer bagunça, brinca, sabe? É bem, bem educada. Não sei quem puxou. Mas é muito de boa, bem tranquila e bem inteligente, assim, graças a Deus. Aquele processo que a gente passou não foi fácil, mas passa.
Então, assim, mães hoje que estão passando por isso, tá? Passa. É difícil, mas passa. Bastante oração, paciência, assim, às vezes falta, assim, tu fica no limite, assim, de se sentir a pior pessoa do mundo, de se sentir, assim, ainda mais pai de primeira viagem, de se sentir que tá fazendo tudo errado, assim, mas só que, sabe, tá dando o melhor, todo o teu esforço, assim, e parecer que não tá adiantando nada. Mas graças a Deus passou. E daí a outra parte foi que, assim, ela mamava bastante, né? Então ela mamou até os 3 anos. Uma foi porque eu era muito preguiçosa pra tirar também do peito, tipo, tem que levantar, fazer mamar, tarará. Tinha preguiça. E por ela ter passado essa fase, assim, de cólica, e ainda ela não tinha feito a cirurgia lá do umbiguinho, eu tinha medo dela chorar, que ela era muito ainda, tipo, de mamar, né? Chorar e acabar doendo o umbigo dela, e daí por isso também, e um pouco de preguiça também de tirar do peito. Ela gostava bastante de tomar chá, frutinha raspada, sabe? E aí quando foi com 3 anos, assim, eu tava esgotada, assim, de dar mamar, assim, tava cansada de dar mamar, daí foi o limite, daí eu peguei, falei, criei coragem, né, e tirei do peito. Aí a dica que eu, que eu fiz, né, que deu certo com ela e com a Brenda também, porque eu passei de tudo e nada ela fazia ela desistir de mamar, né? Mas aí um dia eu peguei e passei vinagre, claro, sem ela ver, né? Aí quando ela ia mamar, ela fazia ânsia, muita ânsia, assim, tipo de querer, né, eu vomitar. Aí ela chorava, resmungava. Primeira noite, assim, foi bem complicadinho. Daí toda hora eu deixei o copinho escondido do lado da cama. Aí quando ela virava assim, eu passava. Aí quando ela já vinha mamar de novo, assim, que ela esquecia dela, já dava ânsia de novo, daí voltava. Aí tentei dar a mamadeira pra ela, né, não quis. Aí dava outra coisa, tipo comida, assim, pra ela, papinha, coisa e tal, pra ela, né, se sustentar. Aí que ela tava com muita fome dela e comia. Mas ela era bem resistente também. Aí no outro dia já foi de boa, daí ela já não quis mais, aí começou a comer comida mesmo, né? Que ela tinha que comer mesmo, porque já tava com 3 anos, né? E porque só o mamar não tava sustentando. Tanto é que ela queria ficar toda hora mamando, né? 3 anos já grandinha e só mamando o peito não tava mais sustentando. Então foi ali 2 dias praticamente, daí com essa técnica aí do vinagre, daí ela parou de mamar. E essa foi a minha experiência da minha primeira gravidez. Espero que vocês tenham gostado. Caso queiram compartilhar aqui nos comentários também como foi a de vocês, também pode compartilhar, eu vou estar lendo todos os comentários. E aí foi isso, gente. Foi um sufoco, mas graças a Deus passou. E hoje tá tudo bem, tá? E também peço, aproveito, quem não é inscrito aqui no canal, se inscreva, curta os vídeos, fica por dentro da nossa rotina, dia a dia, posto algumas receitas que eu consigo fazer, que eu não sou muito boa na cozinha, mas as que eu consigo eu posto aqui. E também agora, tô na minha 3ª gestação, né? Posto alguma coisa também de gravidez, maternidade. Tô aprendendo. Espero que vocês tenham gostado, tá? Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo.